Acho que como boa parte do Brasil, assim, a minha geração familiar, eu nasci em 2001, é inevitavelmente melhor do que a geração anterior. Meus pais que nasceram nos anos 70. Acho que, tipo, 1% da população brasileira tinha uma vida boa nos anos 80, 90. Gente, olha o Brasil, vocês estavam vivendo. Não tem como. E mesmo assim, costumo ainda, não sei ainda se o povo ainda fala, mas eu costumava ouvir o povo falando de que bom era na época que eu era criança. Pra várias situações, tipo, a gente era feliz, era feliz e não sabia, e pipipopopó. E isso me deixava bem curiosa, porque eu escuto isso de gente que cresceu nos anos 70 e 80. Como assim, hoje você tem uma vida muito, muito, muito confortável? Como assim era muito melhor naquela época? O que é que tá acontecendo? A conta não fecha. E isso me deixava muito curiosa e eu começava a pensar e bater com os meus botões aqui, porque eu sou uma pessoa assim, não posso ver uma coisa sem resposta que eu começo. Por que eu sou assim? Eu fico me perguntando do que especificamente que eles gostavam, qual era a graça da época deles. Uma câmera de 2008 me deu essa resposta. Calma, vai fazer sentido. Mas é sério, essa câmera de 2008 tem a ver com isso. Em 2022, eu tinha 20 anos, eu comecei o ano disposta a vou repaginar Letícia, vou reformular a Letícia de 2022. A minha personalidade, como eu iria ser, o que eu iria fazer. E eu botei na cabeça que eu gosto de tirar foto, mas eu tenho medo de ser roubada, porque brasileiro raiz, né? O lance de tirar fotos com o telefone me impedia de tirar foto. Então eu fiquei pensando, eu compro uma câmera, uma coisa assim. Aí, eu mexendo nas coisas antigas, eu encontrei essa câmera. Ela foi comprada em 2008. Os meus pais compraram e tal, e tava aqui guardada. A gente usou até 2014, que foi quando todo mundo aqui em casa começou a usar smartphone e, tipo, aposentou a câmera. Então, eu olhei pra essa câmera de 2008 e eu fiz, é você. Quando eu peguei ela, né, eu fui ver o que tava acontecendo, a situação, e eu descobri umas fotos dentro dela. Tinha algumas fotos na câmera e algumas fotos no cartão de memória da câmera. Não muito, porque naquela época a gente tinha um cartão muito desenvolvido de 2 gigas. A câmera, eu acho que ela tinha tipo 15 fotos. No cartão tinha um pouquinho mais, mas era 2 gigas o cartão. Eram as fotos mais recentes, no caso de 2011 a 2014. Fui analisar as fotos que estavam dentro, né? Como parte do processo de eu deixar a câmera do jeitinho que eu usaria. Dentro do cartão de memória eu encontrei um vídeo. E esse vídeo específico, ele me deu Ele não tem muita coisa assim extraordinária. A situação é o ano novo de 2014. De 2013 pra 2014. Nada muito uau acontecia quando eu era criança, no ano novo. É a gente na casa da minha avó materna e os parentes da minha mãe. E tá meu pai, minha mãe, minha avó, os irmãos da minha mãe, seus esposos, esposas. 10 minutos de filmagem, eu acho. E não vou mostrar aqui porque o que adianta eu lhe mostrar meus parentes? O que vai adicionar na sua vida? Nada. Eu tava com 12 anos e não é nada demais, é simplesmente o meu pai agindo como um paparazzi enquanto todo mundo conversa, tipo, parentes conversam. Aí pega um momento da conversa da minha mãe com a minha avó. Assisti 10 minutos de meu pai apenas gravando todo mundo vivendo à volta. E um dos meus primeiros pensamentos foi: nossa, que saudade dessa época. E na mesma hora, a minha segunda voz respondeu: quê? Por quê? Em 2013, em 2014, foi muito turbulento assim na minha casa. Novamente, não interessa saber por quê. Toda casa tem isso, acontece. Mas 2013, 2014 foi anos estressantes na minha casa, na casa dos meus pais, por causa da vida. Naquela época, o primeiro momento ruim da minha vida. Eu me lembro muito bem que naquela época tudo que eu conseguia pensar era que, tipo, nossa, não vejo a hora de fazer 20 anos e tal, e não sei o quê. E eu lá em 2022 tava naquela fase que eu de 2013 tanto pedia pra pular logo. Quando eu fui desenvolvendo esse pensamento, naquela época tudo que eu mais queria era fazer 19, 20 anos. E agora eu tenho. E agora a minha eu de 20 anos tá querendo voltar pra aquela época. Que?
que tá acontecendo? Quanto mais eu analisava a situação, mais absurda ela tava ficando, porque que tá acontecendo, cara? A Letícia de 20 anos assistindo a Letícia de 12, querendo repetir aquele momento quando a Letícia de 12 anos só queria não ser mais adolescente e pular pra o que a gente acredita que passou o vendaval. E era o momento exato que eu tava agora. É como tudo na minha vida. Eu cheguei a essa situação e eu me perguntei, por quê? Isso sou muito eu. Tudo é porque eu não consigo dormir se eu não sei o motivo de alguma coisa. Mentira, eu consigo dormir, mas eu passo uns dias pensando no motivo da coisa. Não sei quanto tempo isso levou nesse eu me matutando do porquê, do que tá acontecendo nessa situação. Se foi 1 mês, 6 meses, sei lá. Mas esse tempo, mais com... Eu gosto de estudar psicologia, sociologia e filosofia por passatempo mesmo, é a coisa que eu gosto. Eu estudo por hobby. Coisas estranhas fazem parte de mim, não tente entender. E eu cheguei a uma resposta. Dá pra quebrar o galho dessa situação? Escuta só, a solução 1. O ser humano é um ser bem guiado por a emoção, e não é isso que eu tô falando, tipo, todas as ciências possíveis, sei lá, sociologia, psicologia, neurologia, psiquiatria, todo mundo sabe disso. A gente é um ser que sabe da razão, mas gosta tanto da emoção. Então, quando a gente recorda algo, a gente não lembra a coisa pesada da época, a gente lembra as emoções. A gente lembra primeiro pelo que a gente estava sentindo naquela época. Na adolescência, geralmente a gente não sabe muito do mundo. Não precisa fazer escolha muito grande, o ano vai começar e você vai estar no colégio, o máximo da sua escolha vai ser, eu vou continuar no mesmo colégio, eu vou mudar de colégio, uau. Tudo tá resolvido, seus pais lhe botam no colégio, seus pais que fazem a papelada se você sai do colégio ou você continua no colégio. Precisa tudo resolvido pelos seus pais. Você não tem muito problema ou preocupação, se você tem, você faz, não tem muita coisa a ser feita. Aí lá por volta dos 15, você vai começando a chegar no ensino médio, ou se a gente chega no ensino médio, o colégio vai ficando mais difícil, a coisa fica mais séria, as responsabilidades começam a aparecer, você começa a ter umas responsabilidades ali, a regular, você aumenta o seu ciclo social, você começa a sair, que não é ligado a um parente ou alguma tá cuidando de você, você começa a sair por conta própria, com amizades, seu ciclo de pessoas aumenta, vai para longe da sua casa ou a casa de parentes, e você começa a ver o mundo, começa a ver outras pessoas, outros pontos de vista. Tu aprende como o mundo funciona, tu aprende o que é que o mundo espera de ti, quais são as tuas opções nele, o que é que você pode fazer, o que você gostaria ou o que você tem que fazer. É como se lentamente tu vai perdendo o colchão inflável que fica embaixo do muro que tu tá escalando, que no caso seria a vida. Lentamente tu vai perdendo suas proteções que você poderia ter. Você vai começando a viver mais só a proteção de casa, parente, vai, perdendo muito efeito. É como se do nada, você caiu no mundo sem paraquedas. E você agora vai, daqui pra frente é só pra trás. No sentido de que daqui pra frente você só vai perder cada vez mais tudo isso. Lentamente vai chegar num ponto que você vai ter que resolver todas as suas responsabilidades. Isso vai para... A gente começa a ter naturalmente um apreço pela época que a gente não tinha responsabilidades, que a gente simplesmente estava boiando na vida, estava sendo levado pela correnteza. Tua única preocupação era brigar pelo teu primo se tu ia assistir o teu desenho ou se ele ia assistir o desenho dele na TV. Não importa, assim, os momentos ruins, se eles eram gigantes, se demoraram muito tempo para ser resolvidos, se eles duraram 1 mês ou 1 ano. Porque as tuas memórias sempre estão na briguinha pelo desenho com o seu primo e não grande crise da sua infância. Os momentos bons têm mais peso, porque você sente um apreço pelas emoções boas que você sentiu. Então, quando você puxa, sei lá, 2008, você vai puxar o seu momento mais feliz que aconteceu em 2008, não o seu pior momento. Como 2008 foi um ano bom ou ruim, como 2008 foi um ano difícil, você sempre vai puxar o melhor momento de 2008, porque é como o ser humano funciona. É como se a nossa memória tem uma prioridade para momentos bons, momentos que nos trazem felicidade. Eles ganham um holofote mais bonito lá na memória. Aí a segunda conclusão é, se você tem 2 caminhos, e você consegue ver tudo o que vai acontecer.
onde você vai ter que diminuir a velocidade, onde você vai ter que mudar de faixa e não sei o que, onde tem uma lombada, onde não tem. E o outro tá totalmente escuro, você não sabe o que vai acontecer nesse caminho. Não sabe se ele vai demorar 5 quilômetros ou 5 metros. Você nunca andou por ele. Mas o primeiro, você sabe tudo isso porque você já andou por ele. Você já veio lá semana passada. Você já sabe o que é que tem ali, porque você já passou por ali. Qual é o caminho que você vai pegar? Assim, sem pensar onde é que o caminho vai dar, só essa escolha. Um, você sabe tudo o que vai acontecer, e um, você não sabe nada que vai acontecer. A minha teoria é sobre isso. O passado é bonito porque você já resolveu ele. Naturalmente, o cérebro humano gosta de preservar a energia, no sentido de, tipo, energia mesmo. Pra você resolver alguma coisa, você precisa de energia. O seu cérebro funciona à base de energia. Tipo, sei lá, uma porcentagem bem boa do que a gente come é para o seu cérebro funcionar. Se tu já tem a resposta de um problema e, tipo, tem várias outras coisas dizendo de que o nosso cérebro sempre tá loucamente procurando no... Eu já resolvi essa questão? Por favor, diz que sim, pra eu não ter que pensar e raciocinar novamente. Ele loucamente vive desesperado pra não ter que gastar tanta energia, porque ele já naturalmente gasta muita energia pra funcionar. Vai adicionar mais reflexão, análise, não sei o que. Só eu que sou doida e que sou contra isso. Mas enfim, se tu já tem a resposta de um problema e tem um problema sem resposta, é da natureza humana preferir andar o mesmo caminho do que andar um novo que tu não sabe de nada do que vai acontecer. E de que, na verdade, você vai ter que resolver tudo, porque você nunca passou por ali, você não sabe a resposta. Aí dá nisso. O passado é bonito porque tu sabe qual é o pico de tristeza, qual é o sofrimento e a dor que vai te dar. Você sabe que eu vou aguentar até março, porque em março tudo melhorou, em abril tudo acabou, aquela fase da minha vida passou. E você, hoje, já tá treinado para aquela dor. Aí, aqui tô falando aqui uma nerd de psicologia, mas basicamente, cada tribulação que acontece na nossa vida, a gente adquire mais um conhecimento. Pô, é como o ser humano funciona. Experiências emocionais também, a gente aprende coisas. Quando acontece uma coisa ruim, a gente aprende alguma coisa e leva pra vida. Por isso que todo mundo fala que, tipo, uma pessoa de 50 anos é experiente, porque ela passou o tempo vivendo. Não porque, tipo, ela tem 50 anos, mas enfim. Quando você passa por uma coisa ruim, você aprende o que resolveu, você aprende sobre você aprende qual o caminho que você resolveu, como resolver mais fácil. Depois que você termina, você adquire um conhecimento. E ele fica ali. A não ser que você tenha uma amnésia, ele fica ali. Por isso que as pessoas dizem, sei lá, uma pessoa que namorou várias vezes tem mais experiência em como superar um término do que quem tá terminando pela primeira vez. Porque você já passou, você já se conhece e tal. Tu já tem a receita de como resolver. O problema que você tá passando agora, você não sabe qual vai ser o pico de dor, tipo, o máximo de dor que isso vai lhe trazer, o máximo de estresse, o máximo de sofrimento, o máximo de tristeza. E assim, ninguém quer passar por isso, né? Você andando numa corda em que você não sabe quantos metros abaixo de você tem, não é uma coisa assim muito legal. E a mesma coisa com a emoção. Você não sabe o seu problema atual, a sua vida atual, o seu agora, você não sabe como resolver, porque você não sabe o que é que tá acontecendo, porque você não sabe como vai ser resolvido. A gente não tem máquina do futuro. Mas o seu eu do passado, hoje, você é um eu mais evoluído, porque você já aprendeu a como resolver aquele negócio passado. Então você olha pro passado como uma coisa pequena. Você tende a diminuir o problema do passado, porque você não percebe de que hoje você tá olhando como uma pessoa que já aprendeu várias coisas do que aquela eu. Então, tipo, você olha pro passado como se ele fosse mais fácil, porque ele é mais fácil pra você agora. Porque é tipo, você tá numa fase do jogo, você tá na fase 34, você vai olhar pra fase 12 e pensar, putz, essa fase aqui deveria nem estar aqui. Como é que os desenvolvedores botaram essa fase tão fácil? Sendo que quando você tava passando pela fase 12 pela primeira vez, você passou 9 dias jogando pra passar da fase 12. É basicamente assim com a vida. Você adquiriu os conhecimentos da fase 12 até a fase 34. Então, no presente, você meio que fica... minha vida era tão fácil 3 anos atrás, porque você já resolveu, você já sabe a resposta. Óbvio que vai ser mais fácil.
Porque você já sabe quando vai terminar e como vai terminar. E você sabe que você vai ficar bem, porque você tá aqui. No passado você não lembra quanto você sofreu, você só lembra que, tipo, foi moleza. Por quê? Porque você já passou, você já terminou, você não tá aí vivo. Então, tipo, é tipo isso, tipo... Por isso, é tão comum pegar um povo que quando foi criança nos anos 80, com a crise econômica no talo, o Brasil, aí isso aqui de pegar fogo e explodir tudo de... Eu nasci em 2001 e eu de verdade não sei como é que o Brasil funcionava. Sério, ah, eu acho que o Brasil começou a pegar jeito, assim, de funcionamento governamental e funcionar em geral nos anos 90. Eu nasci em 2001, então muito obrigada por ter nascido em 2001. E mesmo assim, essas crianças hoje, nos seus 40, 50 anos, com a condição financeira que botaria no chinelo a condição que os pais tinham, logo a condição de vida que eles têm hoje com a condição do passado não, nem se compara. Tipo, vamos falar a verdade, superior. Tipo, não tenho o que falar. Olha pra lá, pra aquele momento que, tipo, nossa, sofrimento, dor, tristeza, e deu um suspiro sonhador. Saudades. Quando eu jogava bola descalço na rua. Eu não tô dizendo que era horrível. Eu tô dizendo que você está lembrando apenas dos momentos bons. E volta pra todo o resto do vídeo que eu falei. Eu apresentei aqui as duas soluções. Pessoalmente, eu acho que é uma mistura dos dois. Mas sei lá, né? Quem sou eu? Eu estou estudando para o Enem. Eu ainda não tenho meu diploma de psicologia. Volto daqui 5 anos. A minha ideia é fazer uma conversa. Então conversa aqui, dá uma analisada aí e conversa aqui que você acha se faz sentido. Se eu tô viajando na teoria que não faz o menor sentido. Diz aí nos comentários. Eu não mordo, na verdade. Eu sou muito calorosa. Eu não sei se é o nome. Saber duas línguas e não ser boa em nenhuma das duas. Diz aí nos comentários se você é tímido e não sabe o que falar. Você deixa um like se você gostou dessa minha viagem. Se inscreve no canal se você gostou de mim, da minha cara. Agora eu vou postar mais porque eu resolvi o meu telefone. Então, deixa o like, se inscreve. Tchau!